É uma alegria poder falar de Deus mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor pela segunda vez. Desde já agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço os pastores, pastor Ricardo, pastor Paulo, pastor Felipe, por essa confiança. Confesso para vocês que estou nervoso. Quando você vai falar de Deus, é totalmente diferente de quando você pega o microfone para falar de qualquer outra coisa. Porque aqui você está falando do Criador. Então as coisas aqui é meio estreita, a coisa aqui é meia... Irmãos, não vou falar muito não, porque senão nós vamos perder tempo. Gênesis 37. Nós vamos ler do primeiro até o quinto. Fala, Deus. Eu creio. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este macedo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Pode se sentar. O tema da minha pequena mensagem é os 4 momentos na vida de José, ou os 4 P's na vida de José. Essa é uma palavra muito conhecida pelos irmãos, é uma palavra muito pregada pelos pregadores. Eu, ainda no começo da minha trajetória, com a ousadia do Espírito Santo, venho trazer para vocês essa história de José. Pois bem, nós sabemos que José é um filho da velhice de Jacó. E José, ele fazia tudo com amor para seu pai. Porém, Jacó demonstrava o amor dele por José aos outros filhos. Eu amo mais José. Ele falava isso aí, ele demonstrava isso aí, ele chegou a fazer uma túnica de várias cores, a palavra do Senhor fala. E essa túnica simbolizava, naquela época, uma pessoa que teria como se fosse vamos dizer na empresa hoje, um cargo a mais. Naquela época seria primogenitura. Aí seus irmãos ficou, opa, que negócio é esse? Será que nós vamos ser passados para trás? Mas José era o filho da velhice e o único filho que ele tinha com a esposa da velhice. José é um sonhador. Decide contar os sonhos aos irmãos e ao pai. O pai repreendeu ele, mas guardou no coração e ficou quieto. Os irmãos não. O que os irmãos de José fazem? Espera aí, esse carinho quer mandar em nós. Os
os irmãos dele já começou a se irritar com José mais ainda. Do filho mais amado, José passou a ser o irmão mais odiado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quero compartilhar com os irmãos o primeiro P na vida de José. O primeiro P na vida de José foi o poço. A palavra do Senhor fala no verso 24 que os irmãos de José lançaram ele no poço. E o poço na vida de José estava significando ali a inveja, a perseguição e a humilhação que José estava vivendo dentro da sua própria casa. Porque os seus irmãos não aceitavam aquilo, não aceitavam os sonhos e as promessas e os propósitos que Deus tinha na vida de José. Por acaso, às vezes você esteja nessa noite aqui se sentindo vítima de inveja, vítima de perseguição, vítima de humilhação. Eu venho te dizer que José também passou por isso. José foi humilhado, foi invejado dentro da sua própria casa. Talvez alguém queira puxar o seu tapete como puxou de José. Aliás, tentaram puxar o tapete de José, mas José tinha proposta, né? Escute bem, os irmãos de José não aceitavam aquela história, mas Deus é grande e fiel. E eu venho te dizer nesta noite, se você estiver passando por algum problema como José, o mesmo Deus que tirou José do poço, Ele vai tirar você dessa situação, Ele vai te mostrar uma direção, Ele vai te guiar e vai te levar em lugares altos, porque Ele é Deus, Ele é um Deus fiel. Mas tem uma coisa, quando você está no fundo do poço, você está no fundo. Como é que você olha para baixo? Não tem como você olhar para baixo, você já está no fundo do poço, mas tem como você olhar para cima. E lá em cima sempre vai existir uma luz de esperança, uma luz de consolo, uma luz que vai te dizer: filho, eu estou aqui, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus, eu cuido de você. Talvez no momento você não esteja entendendo, como José também, eu creio que ele não entendeu tudo o que estava acontecendo na vida dele. Mas sempre que você olhar para cima, vai existir uma luz. Em meio à escuridão sempre vai existir uma estrela. No fundo do poço, não olhe para baixo. Não tem como, olhe para cima. Está difícil, olhe para cima. Vai existir uma luz para te guiar. E o segundo P na vida de José, o segundo momento, foi Potifar. A palavra do Senhor fala que os seus irmãos venderam José para uma caravana de ismaelitas que levaram José para o Egito. Chegando no Egito, José é vendido novamente, porém ele é vendido como escravo. Ali José, ele não sabia qual que era o pior, se era ficar no poço ou ser escravo. Potifar na vida de José significou a escravidão, uma aparente alegria, a calúnia
e a justiça. Porque na casa de Potifar, José também foi exaltado. Mas a palavra do Senhor fala que ali ele era um escravo, foi comprado como escravo. Então ele era taxado como escravo. Muitas vezes nós se sentimos escravizados. Às vezes do nosso emprego, de um familiar, de um amigo. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que é só por um momento. Aguenta mais um pouco. O processo é doloroso, mas nós temos que viver. Muitas vezes nós pensamos assim: mas Senhor, eu estou vivendo o segundo momento da vida de José, e onde ele se sente injustiçado, se sente escravizado. Mas enquanto você para pensar, uma hora as coisas melhoram. Porém, tem um detalhe: você precisa estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Quando José pensou que as coisas estavam ficando boas na vida dele, veio a difamação, veio a calúnia, veio a injustiça. Porque assim, o inimigo, quando ele vê que a coisa está ficando boa do seu lado, ele vai tentar te derrubar. Ele tentou Jesus no deserto, e tentou Jesus em cima da palavra, mas Jesus respondeu ele em cima da palavra também. O inimigo tentou contra a vida de José, também da esposa de Potifar, querendo arrastar ali o tapete dele. Mas Deus deu a direção para José, que José saiu fora, e honrando o teu Deus e honrando o Senhor que o comprou e deu ele uma vida mais digna de um escravo que trabalharia no campo, né? A história parece ser ruim, né? Mas talvez, se você estiver vivendo esse segundo momento como José viveu, eu venho te dizer, em nome de Jesus, a tua história não acaba aqui. Não é o fim. O poço não é o fim. Deus está contigo. E Deus manda dizer assim: agindo eu, quem impedirá? E como eu falei que é uma palavra rápida, eu já quero ir para o terceiro momento na vida de José, que é a prisão. A prisão na vida de José a palavra do Senhor fala no capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Prisão. José pensou que a coisa estava melhorando e o inimigo só dá uma rasteira nele. Muitas vezes, o que acontece? A gente pensa, estou passando por um momento, estou passando por um processo, que é um fim, que ali não tem mais solução, que ali, eu posso me entregar, que a coisa está feia, que não vai melhorar.
Muitas vezes a gente pensa assim: poxa vida, eu estou sendo fiel a Deus, estou indo no culto, estou sendo um dizimista fiel, estou fazendo as obras com amor, estou sendo submisso à minha liderança. Por que não acontece? Por que as coisas não dão certo? Mas escute uma coisa, é só um processo. Aguenta mais um pouco. A palavra do Senhor fala que quando José chega na prisão, é um dos piores momentos na vida de José, eu creio também. Mas Deus estava com ele. Atos 16, do 23 ao 25, fala que Paulo e Silas foram chicoteados e lançados na prisão. Porém, Paulo e Silas na prisão, em momento algum na palavra, pelo que eu li, eles não questionaram a Deus. Eles não reclamaram em momento nenhum. O que Paulo e Silas fizeram? Oraram. Paulo e Silas louvaram ao Senhor. Paulo e Silas clamou. Mesmo no fundo do poço, Deus está com você. Mesmo no pior momento da sua vida, Deus está com você. Quando Paulo e Silas está louvando e orando, perto da meia-noite, um tremor abriu-se as portas, caiu as correntes e foram libertados pelo Espírito Santo. Mas por quê? Eles temiam ao Senhor, eles honrou ao Senhor. E ali, Paulo e Silas saem, acompanhados pelo Espírito Santo. É a mesma coisa de José. José está na prisão. A palavra do Senhor fala que quando ele chega lá, a prisão prospera. Como assim? Prisão prosperada. Mas não era. Não é José, é Deus. José era apenas um instrumento. Era Deus que estava fazendo a prosperidade na prisão. Porque José não tinha poder de fazer nada, mas Deus tinha. E Deus tem poder. Talvez você esteja se sentindo aprisionado em alguma coisa do passado, até em alguma coisa do presente. Entregue nas mãos do Senhor, clama ao Senhor, profetiza ao Senhor, que Ele vai libertar você. José foi esquecido ali naquela prisão. José foi condenado, foi justiçado, mas não perdeu sua fé, não perdeu a sua comunhão com o Senhor. Talvez no seu dia a dia você esteja se sentindo assim também, mas nunca perca a sua fé. Sempre caminhe com foco. Sempre lembre que vai existir uma luz. A luz não está embaixo, a luz está em cima. Que é a luz de esperança, que é a luz do consolo. O Espírito Santo Consolador sempre vai estar lá em cima. O processo é dolorido, mas Deus diz assim: agora é comigo, deixa que eu cuido, deixa eu cuidar um pouquinho,
Entrega nas mãos do Senhor. Deixe Ele cuidar do seu processo. Viva o seu processo quando você viver o propósito de Deus. Os irmãos de José devem ter pensado assim: opa, acabou aqui a história do sonhador. Já foi aquele sonhador, a hora dessa está longe. Mas no processo que Deus diz assim: eu estou te ensinando. É no processo que Deus diz: eu estou te preparando para você viver o meu propósito. Não tem como você viver o meu propósito sem passar pelo processo. Precisa primeiro passar pelo processo. Você quer ser um médico? Você tem que estudar para ser médico. Tem que passar pelo processo. Quer ser um professor? Você vai ter que estudar para ser um professor. Quer ser um pastor? Você vai ter que estudar a palavra de Deus para ser um pastor. Tudo isso é um processo. Porém, é necessário você viver o processo. Não fuja do seu processo, porque Deus está contigo. Amém? Não, a gente continua, mas vamos lá. O quarto momento e último, o quarto P na vida de José: o palácio, onde as promessas se cumprem. Ali é onde José se torna o governador, né? A Bíblia diz que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Lá vem o copeiro e fala: faraó, tem um escravo lá na prisão lá, que quando eu passei por lá, eu sonhei e o padeiro também sonhou. Ele interpretou e aconteceu igual ele falou. Esse homem é usado por Deus. Faraó chama José. Já começou, né? Acho que José deve ter pensado assim: agora, ou a coisa, o chicote vai estralar ou vai ficar bom, né? Eu creio. Mas quando mandaram dar um banho nele, trocar as roupas, tirar a barba, eu creio que ele se alegrou, né? E o Espírito Santo estava com ele. Ele já sabia tudo o que ia acontecer ali. José chega diante de Faraó. Deus dá a interpretação do sonho a José e dá a solução. Porque quando Deus te dá uma bênção, Ele não te dá pela metade. Ele te dá uma bênção completa. Até parece que Deus ia tirar José lá da prisão para levar diante do faraó, porque foi Deus que causou todo aquele esquecimento. Aqueles 20 anos que José levou no poço até chegar diante do faraó, foi Deus. É o processo. Mas agora está chegando a hora do propósito. E ali Deus deu a interpretação a José. Por quê? Salmo 128, o verso 1 fala assim: ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa, você tem que temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. José tinha temor, José tinha obediência, e José andava nos caminhos do Senhor.
Então não foi à toa que Deus deu a interpretação para José. Sabe, Deus, nessa noite, irmão, está dizendo assim: poço não é o fim. Escravidão não vai te parar. Prisão não vai te matar. Tem Deus coisas grandes. Você pode até ser esquecido pelos homens, mas nunca esqueça: eu estou contigo. Deus está contigo. Nunca esqueça disso. Marcos 4:35, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado, ou passemos para a outra banda, né? Tem várias versões. Porém, Jesus não falou para eles o que viria no meio dessa travessia. Jesus não falou para eles o processo, porque se fala para eles o processo, ou eles nem subiam no barco, ou eles pulariam fora dele. Eu não vou nesse trem, não. Eu vou sair fora. Se Jesus fala o processo, não tem travessia. A mesma coisa com José. Deus deu sonho para José, mostrou para José os peixes que os irmãos curvaram diante dele, mostrou as 11 estrelas, a lua e o sol diante dele. Deus só deu uma injeção de ânimo nele. Poxa vida, eu acho que eu vou ser grande. Mas se Deus fala para José: ó, você vai ser humilhado, você vai ser escravizado, você vai ser lançado na cova, ele não queria. E nós também somos assim. Porque se Deus falar para você que você vai passar perseguição, humilhação, você não quer passar por esse processo. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, em meio ao processo, Ele te amadurece. O processo, Ele usa para te lapidar. O processo é onde você entra homem e sai menino. Onde você entra menino e sai homem, desculpa. E onde você entra menina e sai mulher. Porque é melhor você viver quebrado no processo de Deus do que inteiro fora do processo. O processo é onde você chora. Você aprende a chorar no processo. É onde Deus te esmaga, Deus te quebra, mas é onde Ele está te ensinando. É onde que Ele está te colocando no eixo. Toda peça, quando vai ser fabricada, ela precisa passar por um processo para chegar aonde vai ser usada da forma que tem que ser. Então, conosco também é assim. Deus quer te usar, mas você vai passar pelo processo, você vai passar pelo moinho, vai ser polido. Hebreus 13:5: não te deixarei,
e nem te desampararei. Porque tem meu processo. A palavra do Senhor é clara. Se Ele fala que não te deixarei e nem te desampararei, irmão, o processo é dolorido, mas suporta o processo para você viver o propósito de Deus. Se você quer bênçãos, vai ter que suportar o processo. Quer viver as promessas do Senhor? Muitas vezes as promessas vêm, Deus usa os profetas para te direcionar uma promessa. Você já quer viver ela na hora, opa, amanhã eu vou estar já daquele jeito, não é bem assim. Olha quantos anos José demorou para viver o processo dele. José passou 20 anos da sua história no processo, da sua vida no processo, para depois José viver o propósito de Deus. José vê as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Não queira viver o propósito sem viver o processo. É dolorido, mas nós temos que viver ele. José se torna governador do Egito. Faraó, eu serei acima de ti somente no trono. Então quer dizer, José se tornou um homem da mesma altura de Faraó, com a palavra, com o mesmo poder de Faraó. Poderia José olhar para trás e falar assim: agora chegou a hora de eu descontar o que fizeram comigo. Chegou a hora de eu cobrar o furo agora. Eu mando. Mas Deus, quando Ele constrói um propósito, Ele conhece o coração. Deus sabia que no coração de José estava o amor. E eu creio que nesta noite eu estou pregando para pessoas que queiram viver o propósito do Senhor, que o coração esteja limpo para viver o propósito do Senhor, que o nosso coração tem que estar limpo. A palavra do Senhor fala que nós temos que amar uns aos outros, como assim mesmo. Então o nosso coração tem que estar limpo. Nós somos seres humanos, é difícil, tem hora que tem gente que tira a gente fora do. Olha que eu sempre falo que eu sou o paciência, mas tem uns que conseguem me tirar dela, viu? Mas depois quando você vê uma história dessa, quando você lê a palavra de Deus e vê o que José passou, e José em momento algum blasfemou contra o Senhor, José em momento algum, quando ele chegou no poder, quis revidar nada contra ninguém, você fala assim: quem sou eu? Não sou ninguém. Então seja como José, tenha um coração como José, viva o propósito, mas tem que passar pelo processo, tem que suportar o processo. Viva as promessas, mas tem que suportar o processo. As bênçãos virão, as bênçãos chegarão. Às vezes você não vai entender, mas a hora que a bênção chegar, vai falar assim: Jesus, será que eu sou merecedor mesmo? Mas você passou pelo processo, então você é merecedor. Você suportou o processo. Então a bênção está chegando. Nesta noite, eu estou falando com merecedores do processo.
Porque você merece o processo, porque a bênção está chegando. O processo é permissão de Deus. E é Deus que vai te mandar a sua bênção. Irmãos, todos nós temos um processo na vida para viver. Eu já disse algumas coisas para a igreja do processo que passei como criança e quando eu cheguei aqui em Piracicaba. Foi um processo meio dolorido, porque longe de casa, sem pai, minha mãe em Minas. Eu cheguei aqui em 96, agosto de 96, eu ia fazer 12 anos de idade. Então eu passei por um processo meio dolorido. Mas hoje eu vejo que todo esse processo me ensinou. Esse processo me lapidou. Eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar, mas tudo isso que eu vivi, tem uma coisa: Deus sempre esteve comigo. Porque se alguém me fez algo de mal, se alguém me falou alguma palavra, eu não consigo ter mágoas, não consigo ter rancor. Então, quando eu li a palavra de José, eu cheguei na parte que ele se tornou governador, eu me deparei também com essa palavra, porque a palavra tem que falar com você primeiro, para depois você transmitir à igreja. Então, assim, eu também me deparei um pouco com a palavra. Foi um processo que eu vivi, que eu agradeço a Deus por isso, que me tornou um homem de caráter, responsabilidade. Porque talvez se não fosse esse processo, eu poderia ter me perdido no meio do caminho. Mas suportei o processo, porque Deus estava comigo. Sem Ele eu não teria chegado aqui. E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. E mais uma vez, Hebreus 13, 5. Não te deixarei, e nem te desampararei. Então, suporte o processo e receba as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe pela oportunidade.